Como era a economia gaúcha em 1830? Antes de focarmos nas necessidades dos estancieiros charqueadores, podemos trazer para os dias de hoje alguns pontos em comum que nos facilitam o entendimento do contexto econômico da época. Em qualquer ponto da história da humanidade, o foco sempre foi e será a sobrevivência. Não é porque o tempo passou que essas necessidades desapareceram. Elas estão sempre presentes e foram o motor dos grandes feitos históricos. Então, assista esse vídeo e vamos ver que, em qualquer época, ganhar dinheiro é muito importante. Vamos ver qual foi a principal causa do descontentamento da elite rural gaúcha nos anos da década de 1830. Problema este que causava prejuízo ou diminuição nos lucros da atividade pastoril. Claro, o que ninguém gosta. Porém, temos que deixar bem claro que na província do Rio Grande do Sul, o carro-chefe da economia era a charqueada. Atividade em larga escala que englobava a distribuição de tarefas, tal qual temos hoje em dia. O que afetava o estancieiro afetava toda esta distribuição de trabalho. Lembrando que somente o trabalho escravo não era remunerado, e que na ausência ou redução de lucro, ela se tornava prejuízo no que diz respeito à manutenção do escravo. Diga-se de passagem, vergonha no processo civilizatório, mas parte integrante do sistema produtivo. Era assim, embora hoje identificamos como imoral. Então, o grande inimigo da economia gaúcha eram os ruralistas charqueadores da Argentina e do Uruguai, que exportavam para o norte e centro do Império Brasileiro com um preço de entrada menor que o charque gaúcho. Isso se agravou por uma questão fiscal da época. O Império cobrava imposto do charque gaúcho, enquanto os produtores argentinos e uruguaios não eram taxados. Em termos de políticas de tributos da época, conclui-se que era prejudicial ao charque gaúcho. Um insumo fundamental para a manufatura do charque é o sal, produto que não existia na província, vinha de fora e era taxado de impostos pelo Império. Isso fazia com que os charqueadores constituíssem grandes estoques de sal para o contínuo abate de animais trazidos pelos tropeiros. As constantes tratativas para que o Império colocasse sob proteção o principal produto gaúcho entrava em conflito com os interesses dos comerciantes do centro que faziam a distribuição desse produto para o interior de outras províncias. Em função da distância da capital Rio de Janeiro, a pressão exercida pelos gaúchos ficava enfraquecida diante dos comerciantes que orbitavam a corte do infante Dom Pedro II, cujo poder era exercido por terceiros. Em todos os instantes já vividos pela humanidade, a política e a proximidade do poder faz com que os interesses corporativos se sobreponham à real necessidade de outros, por mais autêntica que seja. Os platinos tinham uma estrutura política governamental diferente da brasileira. Em 25 de agosto de 1825, o Uruguai proclamou sua independência, libertando-se do Império Brasileiro. Assim nascia a República Oriental do Uruguai. Esse fato foi de grande influência no segundo momento da Revolução Farroupilha. Momento esse em que o foco da luta foi pela independência e proclamou-se a República Rio-Grandense. No próximo vídeo, veremos o momento político da influente Argentina. Aguarde. Se gostou, curta e compartilhe. Inscreva-se no canal.